Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Mussi e esse aqui é o meu canal. Um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui de volta, né? Já faz um tempo que eu não gravo vídeo assim falando aqui no canal, mas hoje eu tô de volta aqui no canal para poder trazer um relato particular meu de vida, onde eu quero aqui trazer algumas reflexões, né, como sempre, que eu acho que pode ser que faça sentido aí para você do outro lado. Então eu apareci aqui de volta para trazer aí algumas reflexões em cima de um relato particular meu, né, da minha vida, né? Então, como você já viu aí no título, né, tem a ver com a minha profissão, né, com a minha carreira, com a minha vida profissional, né? Para começar, eu me lembro que quando eu era criança, quando eu era bem pequenininha, né, ali com os meus 5, 6, 7 anos, sempre que meu pai me perguntava o que eu queria fazer, né, qual era a profissão que eu queria seguir, né, coisa de adulto, né, que os adultos sempre têm esse hábito de perguntar para as crianças, o que você quer ser quando crescer, né, e hoje em dia eu entendo que isso não é uma coisa muito legal, mas que a gente com pouco entendimento, a gente tinha o hábito de fazer isso, né, pessoas antigas até hoje têm o hábito de fazer isso. E meu pai sempre me perguntava isso para mim, o que eu queria ser quando crescesse. E eu me lembro que eu sempre respondia ao meu pai, desde criancinha, que meu pai me fazia essa pergunta. Eu falava pro meu pai, pai, eu quero ser advogada. Eu quero ser advogada. Eu quero ser advogada. Então eu falava isso desde criança. Quando me perguntavam, eu falava que eu queria ser advogada. E eu me lembro que até quando eu estava fazendo o ensino médio, né, que quando a gente está no ensino médio, os professores meio que já começam a te dar um impulso aí para a faculdade, né, para a graduação que a gente quer fazer. Então sempre rolava essa pergunta, essa mesma pergunta. Que faculdade você quer fazer? Que curso você quer fazer? E eu sempre falava que queria fazer direito, né? Eu quero fazer direito, que eu quero fazer direito, que eu quero ser advogada, porque eu quero trabalhar com, com direito, eu quero ser juíza. Eu sempre falava isso, né? Eu sempre fui muito ousada, né? E eu me lembro que as professoras já até me chamavam, né? Eu me lembro que tem até uma prova minha antiga que a professora até colocou assim, continue assim, futura juíza. Ela até escreveu na minha prova alguma coisa assim desse tipo. Tem até uma prova dessa aí guardada da época que eu ainda era do ensino médio, né? Porque era uma coisa que eu falava constantemente. Eu sempre falava que eu queria fazer direito, que eu queria fazer direito, que eu queria fazer direito, né? Então, quem me conhece aí há muito tempo deve ter ouvido eu falar isso, ou ficou sabendo de alguém que o curso que eu desejava era a faculdade de Direito. Só que eu, no ensino médio, eu acho que eu já contei aqui, eu fazia pré-vestibular, prestava pré-vestibular, fazia pré-vestibular comunitário para poder tentar entrar na faculdade. E como eu já contei aqui no canal também, o desejo do meu coração sempre foi estudar em uma faculdade federal. Não tendo nada contra as faculdades privadas, mas uma questão minha mesmo, de sonho, de desejo, era estudar numa faculdade pública federal. Então, eu no ensino médio, eu fiz aí o pré-vestibular comunitário e eu ia fazer esse pré-vestibular com o intuito de ir bem no Enem para me conseguir direito numa faculdade federal, que era o meu desejo, né? Então, eu terminei o ensino médio, fazer esse pré-vestibular comunitário. Como já contei aqui no canal, nesse ano eu fiz algumas provas, passei, e não consegui, né? Também não acompanhei na época, não entendia muito bem de internet, a gente não tinha internet em casa. Então eu não me lembro nem se eu me inscrevi para o SISU, eu não me lembro, porque eu não sabia muito bem como funcionava isso, né? E eu ainda estava ainda meio que querendo fazer o curso técnico na FATEC, que também era um sonho antigo que eu tinha, que era fazer um curso técnico na FATEC, né? Quem conhece a FATEC aqui no Rio de Janeiro, era um sonho meu estudar lá também. Mas, como eu já contei aqui no canal também, a graduação, o ensino superior numa faculdade federal sempre foi o meu sonho. E direito, como eu teimava falando que queria fazer direito, né? E então o tempo foi passando, como já contei essa história aqui no canal. Se você não sabe dessa história, eu vou botar aqui embaixo na descrição os 2 vídeos com essa versão completa do meu testemunho, como eu passei no Enem e tudo que aconteceu para mim chegar até o Enem. Eu fiz o Enem
e eu fiz o SISU também, e eu coloquei direito como minha primeira opção no SISU. E no segundo lugar eu coloquei pedagogia, então eu botei direito no primeiro lugar e pedagogia no segundo, por ser um curso noturno, porque como eu sou mãe, né, tenho toda uma demanda, eu precisava estudar à noite. Para mim seria muito mais fácil que eu conseguisse um curso que fosse à noite. Então eu coloquei direito, que era o meu sonho, né, e coloquei pedagogia como segundo. E eu consegui entrar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em pedagogia no ano de 2019, né? Então, eu me lembro bem que quando a gente foi fazer a entrevista lá com os veteranos, que tem toda aquela recepção dos veteranos com a gente, né, com os calouros que tá chegando, que me perguntaram, né, como a pedagogia entrou na minha vida e tal, eu fui até um pouco assim, meio desaforada, né? Eu falei, não, pedagogia foi o SISU que me colocou aqui, porque eu não queria pedagogia, eu queria direito, né? Mas não com tom de desdém pela pedagogia, mas porque era o meu sonho direito, não era, ai, pedagogia, um desprezo, não. É porque o meu sonho era fazer direito, sempre foi fazer direito. O sonho daquela menina lá de 7 anos que o pai perguntava o que ela queria fazer, era direito, né? E aqui eu já abro um parênteses para falar que a gente deseja coisas e quer coisas que a gente não tem nem noção do que é aquilo, né? A gente, na nossa inocência, na nossa ingenuidade, a gente deseja coisas que a gente não tem nem noção do que é aquilo, né? Então, aqui já entra uma coisa muito importante que talvez seja o foco desse vídeo, falar que, como sempre, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E aqui também eu já entro na segunda coisa aqui desse vídeo que eu considero mais importante, é que quando a gente tem uma vida com Deus, quando a gente tem um relacionamento com Deus, na nossa vida não acontecem acasos, na nossa vida acontecem propósitos, né? Então, por mais que eu ache que pedagogia foi um acaso na minha vida, porque eu não tinha nota para entrar em direito, pedagogia foi o propósito de Deus para a minha vida. Não era o meu plano, mas era o propósito de Deus para a minha vida. Então, eu entrei em pedagogia e, pasme, eu entrei em pedagogia querendo pular para direito, porque dentro da rural existe um processo seletivo que te permite sair do curso que você está e migrar para um outro que tem a grade mais ou menos parecida com o seu, com o curso que você entrou. Então, eu poderia fazer uma movimentação externa de repente para direito, até o 4º período. Então, se até o 4º período abrisse esse processo seletivo e eu tivesse um QR alto, eu poderia conseguir migrar para direito. Então, esse era o meu objetivo, né? E chegou o 4º período e esse processo seletivo não abriu. Então, eu fui seguindo um curso de pedagogia. Teve até uma amiga muito querida minha que trocou, fez o Enem de novo, foi para engenharia e eu permaneci aqui na pedagogia. E para minha grata surpresa, o curso de pedagogia assim, me envolveu de uma tal maneira que eu me lembro que por muitas vezes, não foi uma vez só que eu ouvi isso, quando eu ia apresentar algum trabalho, né, no curso, de vez em quando eu ouvia assim, nossa, mas você é muito professora, você tem um jeito de professora, você, né, aquela coisa que as pessoas enxergam, mas você não enxerga. Eu, não, que professor o quê? Meu negócio é direito, eu gosto de direito e tal. De acordo com o que foi passando a graduação, a gente entrou na grade, entrou na nossa grade algumas disciplinas que falavam da parte política da educação. Essa parte política da educação falava muito das leis da educação, as leis de base da educação. Então, ECA, DCNs, LDBs, todas essas leis aí, a Constituição, tudo aquilo que trata da educação, a gente estuda nessas matérias aí de política, da educação, do trabalho do pedagogo e enfim, né? Então tem toda uma gama aí de leis que a gente precisa saber, que está aí subsidiando a educação, direitos humanos, etc e tal. E para minha surpresa, eram as matérias que eu menos gostava. Olha só, né? Como é que Deus ele bota a gente em situações em que a gente vai começar a se conhecer. Porque até então eu ingênua achava que eu queria direito, né? Aí entrei no curso de pedagogia por um acidente na minha visão. E quando eu cheguei na parte da pedagogia que tratava das leis, que era para mim gostar, porque já que eu queria tanto direito, eu era para gostar de leis, né? Porque direito, né, é basicamente as leis e essas coisas todas. E eram as matérias que eu menos gostava.
Eu gostava mais das matérias que tratava de seres humanos. Eu amo estudar os seres humanos, né? A criação de Deus, o fundamento do amor de Deus somos nós, os seres humanos, né? Então eu amo falar de seres humanos. E essas matérias que tratavam das leis eram as que eu menos gostava. Mas ainda assim, de vez em quando, eu ainda batia a pé, não. Eu quero direito, ainda vou fazer uma segunda graduação que vai ter a ver, que vai ser direito, ainda vou fazer uma segunda graduação. Eu não sou obrigada a fazer só uma graduação, posso fazer quantas eu quiser. E eu terminei a graduação, colei grau, né, ano passado. E quando eu conversava com Deus esses dias, há um tempo atrás, a respeito disso, eu perguntava, Senhor, ainda vou fazer o Enem de novo, eu vou fazer direito e tal. Depois eu parei e pensei assim, gente, será que eu ainda não caí na real, que direito não é a minha praia? Porque as matérias que eu menos gostava na graduação eram as matérias que tratavam do direito da educação, que falava das leis, etc e tal. E eram as matérias que eu menos gostava. Então, como eu vou entrar no curso onde o que mais vai ter vão ser leis? E se no curso de pedagogia, que é uma parte mínima da lei que você estuda, eu já não gostava. E aqui eu já abro um parênteses para falar outra coisa, que eu queria falar aqui. É que Deus, ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Eu já falei isso aqui várias vezes e vou continuar falando quantas vezes for preciso. Às vezes a gente acha que vai gostar de determinadas coisas e Deus, ele não dá porque ele sabe que a gente não vai gostar daquilo. Eu não sei se já contei aqui no canal, mas eu tinha muita curiosidade de comer comida japonesa, muita. Porque todo mundo falava que era bom, porque todo mundo falava que era legal, então eu podia jurar que eu ia amar comida japonesa, que eu ia ser viciada em comida japonesa. No entanto, há um tempo atrás, eu saí e fui experimentar comida japonesa. Ainda bem que meu esposo teve a sabedoria de falar, eu queria comprar uma barca de comida japonesa, né? Mas aí o meu marido teve uma sabedoria e falou, Aline, compra pouco, porque vai que você não gosta, né? E eu comprei alguns petiscos lá de comida japonesa para poder provar. E pasmem, eu não gostei da tal comida japonesa que eu jurava que eu ia gostar, né? Então, aqui já começa aquilo que é o foco daqui do canal. Mesmo que a gente ache que vai gostar muito de alguma coisa e bata pé com Deus para ele dar aquilo achando que a gente vai gostar, ainda assim vale mais a pena a gente confiar no bem-querer de Deus, porque Deus nos conhece melhor do que a gente mesmo se conhece. E eu terminei a minha graduação vendo o magistério de uma maneira totalmente diferente. Me vendo assim totalmente diferente, os meus gostos, os meus desejos, as minhas ambições, os meus objetivos de uma maneira totalmente diferente. Então, o curso de pedagogia não era o acidente que eu achei. O curso de pedagogia foi um processo de descoberta da Aline, do para que a Aline foi chamada, né? Como eu falo aqui no canal, no vídeo que eu conto sobre rótulos versus nome, eu até vou botar aqui nos cards. Deus, ele sabe quem nós somos, ele sabe o que ele colocou dentro de nós e sabe para que ele nos chamou. Nós é que não sabemos, nós é que precisamos constantemente estar buscando compreender qual é o nosso propósito, né? Porque, como eu falo também no outro vídeo aqui no canal, são muitas vozes, são vozes falando que o profissional respeitado é o médico, que o profissional que ganha muito dinheiro é o magistrado, é o desembargador. Só do que adianta você ser um profissional assim, que dizem que ganha muito, mas você não ser realizado profissionalmente. Você não se sentir realmente fazendo algo que você gosta. Você não se sentir cumprindo realmente uma coisa que faz sentido para você, né? Isso é nas várias áreas da nossa vida, né? Às vezes na obra de Deus, de uma mesma maneira, um foi chamado para pregar, o outro foi chamado para cantar, o outro foi chamado para orar, o outro já tem uma outra coisa que, de repente, ninguém queira fazer, mas ele gosta de fazer aquilo ali. Então, cada um foi chamado para alguma coisa, cada um tem um jeito, cada um tem um dom, né? E não adianta a gente querer ser o outro, né? A gente tem que agradecer e glorificar Deus pelo que ele deu a cada um de nós, que é individual e é particular, né? E para terminar o vídeo, tá aqui minha Bíblia, eu vou deixar uma palavra aqui que está no livro de Isaías, no capítulo 56, no versículo 9, que diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, eu quero fechar esse vídeo aqui falando que apesar de você
achar que tem certeza do que é bom para você, ainda assim, se permita confiar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque essa vontade de Deus, ela é o melhor para a gente. E toda vez que a gente for orar, a gente continuar no Pai Nosso que fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque Deus ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Nós não sabemos, hoje a gente pensa de um jeito, amanhã a gente vai estar pensando de outro, e daqui a pouco a gente vai estar numa outra vibe pensando de outro jeito. Agora Deus não, Deus ele não muda, ele é hoje, foi ontem e vai ser amanhã, né? Então, se alguma dessas reflexões fez sentido para você, aproveite, e se esse conteúdo te abençoar, por favor, compartilhe, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Deus permitir, a gente volta aqui para um próximo vídeo, tá bom? Tchau!